Últimas notícias do Plantão News Todo Dia. E hoje aqui ao meu lado, nos estúdios da TV Todo Dia, direto de Americana, os empresários Paulo Oliveira, que é representante dos empresários de bares e restaurantes da região, e Carlos Alberto de Camargo. Eles que tiveram uma reunião na última segunda-feira, dia 25 de janeiro, com o prefeito Chico Sardelli, para discutir as últimas restrições impostas pelo Plano São Paulo. Lembrando que pelo menos até o dia 7 de fevereiro, todos os bares e restaurantes do estado de São Paulo devem fechar às 8 horas da noite em dias úteis e permanecer fechado durante todo o dia aos finais de semana. Paulo, Carlos, nesta última reunião, vocês chegaram em algum acordo? Vocês vão ter uma nova reunião? Em que pé que está as tratativas? Sejam bem-vindos, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, ficou bem complicado mesmo a situação nesses próximos dias, principalmente até o dia 7 de fevereiro, né? Mas foi uma reunião bem proveitosa, esclareceu vários pontos que muita gente nós estávamos em dúvida em relação aos bares, e é um problema muito sério para nós, né? Para toda a classe, é um problema muito sério, porque a gente fica numa situação sem saber o que fazer, entendeu? Boa tarde, pessoal. Nós estivemos com o prefeito, reunidos com o prefeito, né? Afinal, eu e o Carlos aqui estamos encabeçando a união de um grupo, que é a União Gastronômica de Americana, né? Essa união tem por objetivo formalizá-la como uma associação para ter mais representatividades perante aos órgãos públicos. Eu e o Carlos aqui já vemos conversando há algum tempo, né? E nessa oportunidade que o prefeito, vice e demais autoridades nos deram, nós tivemos a oportunidade, como bem o Carlão acabou frisando, de entender qual a sistemática que esse plano interfere no posicionamento do prefeito e demais autoridades da cidade. Algumas cidades aqui da região já estão estudando fazer uma flexibilização. Você acha que isso pode ser possível aqui para a Americana? Olha, tudo pode ser possível dependendo da análise técnica que a prefeitura e o governo cheguem a um ponto comum, né? Hoje nós bem sabemos que nós temos um prefeito muito focado e que está compadecido com a nossa situação. Perfeito, Carlos? Exatamente, é o que nós vimos, a gente sentiu isso na reunião com ele, que ele está muito preocupado com toda a categoria nossa. Agora que a gente fica meio assim, meio perdido, a gente não sabe da relação realmente Ministério Público, prefeito e governador. Então eu acho que esses três poderes acho que deviam se entender melhor e focar numa decisão melhor para todos nós, para a gente ficar tão perdido como nós estamos agora, nesse momento, entendeu? Sim. E vocês chegaram a levar alguma proposta, por exemplo, abrir até as 10, fechar às 10, não às 8, algo do tipo assim, para a prefeitura? Na verdade, o ideal para os bares, restaurantes e similares seria que as restrições fossem as mínimas possíveis. Por que disso? Nós somos uma categoria onde nós seguimos todas as orientações da vigilância sanitária, seguimos todas as orientações de sanidade, usamos álcool em gel, usamos o distanciamento, máscara nos funcionários. Não tem o porquê da nossa categoria ser a categoria mais afetada com o Plano São Paulo. Desde 2019, a nossa categoria vem só em declínio com o faturamento, tá? No Brasil, segundo a Abrazel, foi mais ou menos 50% de 2019 a 2020 que caiu os nossos faturamentos. Então, ou seja, a proposta ideal, o mundo ideal, todo mundo viabiliza, todo mundo sonha, não é, Carlos? Sim. Mas sabemos do problema, do tamanho do problema, o quanto impacta na saúde municipal e estadual. Porém, a Campinas, recentemente, fez um decreto número 12506, que viabiliza que o comércio feche às 8, porém continue com os clientes lá dentro até às 9 da noite. Perfeito? Só que acontece o quê? No mínimo, nós poderíamos vir a seguir Campinas, né? No mínimo isso. Porém, como nós temos uma obrigatoriedade, um objetivo, certo, Carlos? Nós temos uma união gastronômica de Americana, que a gente vai formalizar como uma associação para ter mais representatividade e dar ferramentas ao prefeito que ele se reporte ao governador do nosso sentimento, da nossa
solicitação que não é uma solicitação regionalizada, é uma solicitação que já está em Nova Odessa, já está em Campinas e outras cidades da nossa RMC. Nosso comentarista, Jorge Ramos, ele deu uma opinião particular ontem no jornal, segunda edição do Todo Dia News, em que ele fala que ele acha que o prefeito Chico Sardelli poderia ter mais punho e não seguir tanto à risca o decreto estadual. Vocês estão de acordo com esse posicionamento? Então, é um caso até, um exemplo bem prático. Por exemplo, esse horário é tão restritivo. O meu bar, por exemplo, é um bar noturno. Então, vamos basear nos bares noturnos. Para você fechar o bar, você impõe esses horários tão restritivos. E ele fica complicado. Como que você vai fechar teu bar às 8, tirar o pessoal às 9? Eu levo, o meu bar é um bar grande, que eu estou dando um exemplo do meu, tá? Mas existem quantos bares de Americana igual o meu, no mesmo estilo que o meu. Então, o que acontece? Como que o meu bar, com a capacidade, mesmo com capacidade reduzida, o pessoal, distanciamento das mesas, para mim fechar as comandas desse pessoal, eu levo mais de 1 hora. Sim. Entendeu? E isso com a capacidade reduzida quando eu foco num horário para encerrar. Esse final de semana, por exemplo, foi terrível para mim fechar o bar às 10 horas em ponto. Você faz todo o procedimento, você passa aquela chamada saideira, às 9, o pessoal pede ali na mesa, chegou 15 para 0, você tem que fechar todas as comandas. Então, quando você fala de um horário tão delimitado desse jeito, por um bar noturno, que ele começa às 7h30, 8 horas da noite, para você tocar até às 10, as pessoas vêm, ocupam a capacidade que você está determinando para o teu bar, e para você encerrar é complicado. E você tem muito trabalho com o quê? Muita dificuldade com o quê? Com o staff, com o pessoal que trabalha para você. Eu trabalho com 12, 13, 14 freelancers de final de semana, eu tenho que reduzir esses freelancers pelo horário trabalhado, e eu tenho muito problema para fazer o atendimento com o bar com essa capacidade que eu delimitei. Então, gera um enorme problemas para o bar, porque você não consegue pagar um full de staff, você tem que reduzir o staff, porque esse pessoal vai parar às 10, e só que você reduzindo, você não consegue a demanda do teu bar, num bar grande como o meu. Então, é muito complicado. Perfeitas colocações do Carlos, né? Nós tivemos o posicionamento das autoridades que nos receberam, se compadeceram muito com a nossa situação, né? O posicionamento do Jorge, ele é um posicionamento totalmente particular, porque quando nós entendemos as premissas básicas que faz o nosso prefeito não seguir as regras do governo do Estado, nós vimos que existe comprometimento, existe responsabilidades que o município tem que ter com o Estado, né? O município depende muito da colaboração do Estado. E o nosso governador foi, infelizmente, muito criterioso, muito pontual em salientar que os municípios que fossem contrários ao seu posicionamento seriam penalizados. E penalizado é o município como um todo. Nós não queremos ser uma categoria que venha penalizar o município por estar simplesmente indo contra uma atitude do governo do Estado, né? Uma determinação. Mas a opinião do Jorge é uma opinião pontual e cabe cada um se expressar da maneira que acha melhor, né? Mas nós temos que seguir o que é regra no momento e tentar pleitear junto ao poder público melhorias para o setor como um todo. Trabalho, funcionamento. Hoje nós temos uma capacidade de empregabilidade muito grande, né? A nossa categoria emprega muitas pessoas. É impossível. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente, bem citado, Carlos. É inadmissível que nós venhamos a sofrer, pagar por tudo isso. A gente não vê ônibus lotado, não vê mercado lotado, né? A gente tem tantos outros ofensores que estão disseminando o Covid-19 com uma grandeza enorme, né? Nós achamos sim que tem que punir aqueles que passam do limite. Existe uma regra, tem que ser seguida. Concordamos. Mas cada um tem o direito de se expressar da maneira que acha melhor. Ainda concluindo e ainda respondendo a tua pergunta, que nós saímos bem satisfeitos da reunião. A gente percebeu muito que o prefeito realmente ele se sensibilizou com a gente, com o nosso problema. E ainda nós tivemos a participação do secretário
de Saúde de Americana. Perfeito. Ele deu uma explicação muito técnica para nós nessas próximas 2 semanas, que ele enfatizou muito bem que nós podemos, desde o começo da pandemia, termos um pico, ou se não igual, ou até maior, de todos os tempos da pandemia. Perfeito. Então, eu acho que respeitar essas 2 semanas que o governo federal, estadual nos propôs, eu acho que seria válido, sim. Tá? Então, dá essa redução agora, mas e depois? Quanto que a gente pode aguentar ficar desse jeito? Entendeu? Eu, por exemplo, eu não vou abrir meu bar. Não tem como eu abrir meu bar para fechar às 8 horas da noite. Deixar fechado. Deixar fechado direto, pelo menos até o dia 7, exatamente. Complementando isso que o cara está falando, nós não nos oporíamos ir a favor e respeitar, seguir as regras do Estado, se nós tivéssemos pelo menos uma bonificação, um apoio, né? Nós temos taxas a serem pagas, trabalhando ou não. Nós temos impostos a serem pagos, trabalhando ou não. N tributos que nós pagamos como empregadores, que nós temos que cumprir trabalhando ou não. Isso não é justo. Bom, então eu agradeço Paulo, Carlos, pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até breve. Essas e mais informações você acompanha ao longo da nossa programação.